Obrigado, André. Graça e paz, irmãos. É uma grande alegria estar aqui com vocês. A gente saiu da Inglaterra, meu irmão e eu, nos unimos aos nossos familiares aqui, a nossa mãe e os outros dois irmãos, por esse motivo doído. Nosso pai se foi essa semana e a gente tem certeza de que as orações de vocês, muito obrigado por elas, têm nos acompanhado. Deus tem sido o nosso conforto. E a esperança em Cristo, ela não tem nada igual nesse mundo. Nós a temos, não porque somos melhores do que ninguém. Eu trago saudações da Noemi, um grande abraço dela para todos vocês, das crianças para vocês. E eu não tenho dúvida que se nós estamos ali, estamos envolvidos com o trabalho, com a obra do Senhor ali, é por causa do carinho, do suporte, das orações de vocês por nós. Tão significantes. Eu agradeço imensamente por isso, queridos. Queria falar um pouquinho do que nós estamos fazendo ali na Inglaterra. A vocês um pouco de como... Vou ligar aqui o meu computador também. A memória dele é melhor que a minha. E ali, ó, vocês estão vendo o nome, né? Eu, a Noemi, Giovanni, Natanael. Giovanni é o maior que está sentado ali. Natanael está de pé ali, junto com a Isabela e a Evangeline. A gente está ali em Oxford, na Inglaterra. Meu irmão mora também na cidade de Oxford. E tem sido um privilégio servir ao Senhor ali. A gente está ali na Inglaterra já quase há 8 anos. Antes da Inglaterra nós estávamos na Itália. E vocês acompanharam o nosso ministério na Itália, o trabalho que fizemos ali pela graça do Senhor. E agora na Inglaterra, eu vou contar um pouquinho para vocês do que é que nós estamos envolvidos ali. Vou passar algumas fotos para vocês verem. Essa é a cidadezinha de Abingdon, centro de Oxford. E aqui a cidadezinha de Abingdon é colada. O aluguel era mais barato, a gente foi para lá, mas entendemos que o Senhor estava nos levando ali. Não entendíamos o motivo, mas entendíamos que o Senhor estava nos chamando para esse local. E ali estamos, é uma cidade bem orientada à família, tranquila. Pode passar um pouquinho. É um lugar bonito, jardins. Aí está a Noemi com a irmã dela. Saiu da Itália e veio também morar na Inglaterra. Uma alegria poder ter familiares, ter meu irmão e a minha cunhada ali. Os sobrinhos brincam juntos, se divertem. Uma alegria para a gente. Eu botei uma foto aí de um outro membro da família, a Mia. É teóloga, como vocês estão vendo aí, eu não lembro que passagem que ela estava deitada ali, mas é o xodozinho também das crianças, principalmente da Isabela. E ali estamos circundados por queridos. Pode passar a próxima, por favor. Não dá para vocês verem, isso aí foi a minha festa de 50 anos no ano passado. Desculpa, está pequenininha, mas Deus tem enriquecido as nossas vidas ali com a oportunidade. Estarmos próximos de pessoas que fazem parte da família de Deus, mas também outras que ainda não conhecem, onde a gente, por graça e misericórdia, caminha juntos. O que é que nós estamos envolvidos? Na nossa missão hoje, primeiramente, é o meu trabalho com a CMS, que se chama Church Mission Society, a sociedade da igreja missionária, digamos assim. Essa é uma missão com 223 anos de existência. E ela já mandou, ao longo desses 223 anos, mais de 10 mil missionários. Em vários lugares do mundo. Ela surgiu quase como um movimento pacifista. Eu vou falar um pouquinho disso. Também estamos envolvidos com a igreja local e estamos também entendendo que o nosso ministério também é como família. Indo para a CMS, como eu disse, a história da CMS, 223 anos, 10 mil missionários enviados ali. Ela surgiu assim. Um parlamentista chamado William Wilberforce se converteu ouvindo pregações também do John Newton. John Newton foi aquele que escreveu Maravilhosa Graça e tantos outros hinos importantes para a igreja, para o desenvolvimento da igreja.
Então, o William Wilberforce converteu e foi lá conversar com John Newton. Falou, eu quero abandonar tudo, eu quero estudar teologia, eu quero ser pastor. John Newton falou assim, não, vai ficar onde você está, parlamentar. Creio que Deus quer te usar ali. De fato, ali surgiu a CMS, eles começaram a mandar os primeiros missionários da Alemanha, porque da Inglaterra, missionário só era missionário aqueles que tinham passado por todo o clero, estudado teologia. Missionário não podia ser gente simples, tinha que ser gente só de alto teor teológico. Na Inglaterra não, na Alemanha não, eles começaram a mandar, recrutaram da Alemanha mandando para Ruanda. E assim que começou. Mas aí eles também começaram a pensar sobre as questões sociais. E na época, a escravidão era uma coisa alarmante. Se você vem no escritório da CMS, nós temos um painel grande lá. E na época era usado para fazer a publicidade dos escravos disponíveis na venda no mercado livre, no mercado aberto. Aí você vê lá, eles trocavam os nomes. John, já viu, já viu algum africano com o nome John? Só se for lá da África do Sul, né, provavelmente. Mas normalmente, depois Mary, trocavam os nomes deles. E colocavam a idade deles, 18, 15 anos. Braços fortes, bom trabalhador, boa dona de casa, ajuda nas tarefas de casa. E assim eles vendiam. E foi assim que a CMS começou, lutando por uma injustiça, proclamando o Evangelho. Meu trabalho ali, próximo slide, por favor. Eu sou responsável pela comunidade de missão. A CMS tem 3.000 membros na Inglaterra e hoje nós temos mais de 100 missionários, unidades, né, espalhadas pelo mundo. Então, meu trabalho, eu estou envolvido com tudo que faz parte da comunidade. Nós temos esses membros, como eu falei, nós temos grupos de oração. Se você clicar o próximo, por favor, Marcela. A gente vê se essas são as unidades, as bases de oração, os grupos de oração na Inglaterra. Também temos os hubs, que eles chamam, no próximo slide, por favor. São bases de treinamento missionário na Inglaterra, onde pessoas que já se formaram com a CMS tem uma plataforma de educação e treinamento missionário ali em Oxford, e as pessoas que se formaram, elas começaram a abrir essas bases de treinamento em alguns lugares da Inglaterra. A maioria dos estudantes que vêm ali para se formar com a CMS, para estudar missões com a CMS, são pessoas frustradas com a igreja. A estatística da igreja, acho que a última vez que eu vim aqui não mudou muito. Nos últimos 30 anos, a igreja se reduziu, no geral, quase todas as denominações, 70% a quantidade de membros. Estou falando da igreja anglicana, metodista, batista, presbiteriana, essas que a gente conhece. A igreja está lidando com um momento histórico, onde, por vários motivos, as pessoas estão se distanciando da fé, se distanciando da igreja. Tem muita coisa envolvida nisso, né? Histórica, filosoficamente, a questão do intelectualismo, a questão do individualismo, a questão do poder da igreja tem sido questionada. Tudo isso faz parte desse momento a qual a igreja está sofrendo, digamos assim. Então, meu trabalho é dialogar com os outros líderes dentro da CMS e tentar juntos descobrir qual é o desafio para a gente, em termos de comunidade e em termos de missão. Sendo estrangeiro, isso para mim, pessoalmente, é um grande desafio. Você esperar o tempo para maturar, para a sua voz poder ser alguma coisa audível, vindo talvez do sul, do globo, do Brasil, num contexto europeu. Não é simples, um contexto muito mais intelectualizado, mas Deus tem dado graça. E pela sua misericórdia eu estou ali trabalhando com a CMS. Você clicar o próximo, por favor? Então, resumindo, 223 anos, pode clicar até embaixo, Marcela, por favor.
A gente tem, a CMS tem um projeto que hoje está fazendo revitalização de 120 igrejas, são uma média de 500 alunos na nossa plataforma de ensino. E um outro trabalho que eu faço, eu entrevisto também os missionários quando eles voltam do campo, para saber como é que eles estão, como que eles estão se sentindo, cuidado pastoral, sentido de comunidade. Então esse é mais nosso, esse é o meu envolvimento com a CMS. No próximo slide, pode colocar os 3 pontos, por favor? A gente está envolvido com a igreja local de Reddington. Antes de ir para Abington, um pouquinho fora de Oxford, nós estávamos em Reddington. E agora a gente está em uma fase um pouco assim, orando. Senhor, é essa a igreja mesmo? Porque a gente tem que ficar se deslocando para a igreja. E nesse meio tempo Deus abriu uma oportunidade para a gente estar numa igreja, a gente chama a Igreja da Tenda, é uma igreja batista. Uma igreja um pouco atípica nesse momento difícil que nós estamos vivendo com o coronavírus. Essa igreja, só para contar para vocês, desde quando começou a pandemia, acho que eu compartilhei isso com o André, o pastor orou, falou assim, tem alguma coisa errada. E Deus colocou no coração dele, não para. E ele continuou, não se preocupa, vai. E aí, no primeiro domingo, ele mandou um e-mail para toda a igreja e falou assim, pessoal, eu não vou parar por causa da pandemia, eu vou estar lá orando, se vocês quiserem, vocês são bem-vindos. Deixou a critério dos irmãos. Primeiro domingo, 15, segundo domingo, 30, 40, 50, e foi crescendo. Nunca tiveram um surto de Covid nessa igreja. Não usam máscaras. Não estou dizendo que o que é certo e o que é correto, eu não quero debater isso aqui, não é o lugar, por favor. Mas para dizer que a gente foi muito abençoado nesse lugar. E assim, testemunhos atrás de testemunhos de como Deus tem atuado. E para a gente tem sido um encorajamento, um refúgio nesse lugar. E igreja em casa, recentemente, após mudarmos para Abington, se perguntando, Senhor, estamos indo para Abington, qual é o propósito ali, né? A gente encontrou um grupo de pessoas com necessidade de pastoreio. Metade desse grupo vacinados e metade não vacinados. E Deus colocou isso no nosso coração para se envolver com eles. Esse grupo se encontra numa praça todo domingo. E a gente começou a frequentar essa praça. E abrimos a nossa casa também. Estamos na esperança de algum modo, poder servir esse grupo que hoje, infelizmente, tem sido tão dividido. Parece que num lugar onde alguém acredita numa coisa, não cabe o outro que acredita de um modo diferente. Tem sido muito, pelo menos lá no nosso contexto, a gente percebe que é como se tivesse uma forte divisão entre aqueles que não optam pela vacina. É isso, queridos, era só para falar um pouquinho para vocês sobre o nosso trabalho, lá as coisas que nós estamos envolvidos. E eu queria compartilhar um texto da palavra de Deus com vocês. Está aí em Lucas 10. Na verdade, eu vou ler até o versículo 12, tá? E gostaria que você abrisse sua Bíblia junto comigo, para que a gente pudesse também ser abençoados pela palavra. Lucas 10, de 1 a 12, tá bom? Eu estou com uma versão aqui, das mais antigas, eu acho, mas fica com a sua aí. Eu estou com duas, na verdade, eu estou com uma aqui e outra ali. Eu vou ler para a gente. Queria fazer que nem nos velhos tempos, pedir para você ficar de pé para a leitura da palavra. Senhor, fala conosco, à medida que a gente lê a Tua palavra também. Obrigado porque o Senhor já tem falado ao nosso coração. Lucas 10, de 1 a 12. Eu vou ler, tá bom? Depois disso, o Senhor designou outros 70, em algumas versões 72, irmãos, e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei, antes de tudo, paz
seja ou esteja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis ou não mudeis de uma casa para outra. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos oferecerem. Curai os enfermos que nela houver e anunciar-lhes: a vós está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade. Se nos apegou aos pés, sacudimos contra vocês. Sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menor rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Amém. Pode se sentar, queridos. A gente está no começo de um novo ano e eu pensei nesse tema, viajar de modo leve. Se 2022 for visto como uma trajetória, que a gente vai ter que percorrer, e todos nós queremos chegar até o final desse próximo ano, fica uma pergunta: como é que nós gostaríamos de viajar? Como é que nós gostaríamos de percorrer essa trajetória? Eu penso que tem duas possibilidades: ou de modo leve, ou de modo sobrecarregado, endafarado. E como chegar lá nesse final com a certeza de que nós chegamos num lugar significante, relevante, de modo que atingimos com propósito, impactando não somente a nossa vida, mas impactando a vida de outros à nossa volta, a nossa comunidade, de modo eterno, gerando frutos para o reino. Eu creio que essa palavra, eu creio que esse texto nos dá algumas indicações sobre isso. Eu queria compartilhar 3 pontos dentro desse texto que eu identifiquei, que veio ao meu coração à medida que eu estava lendo e refletindo sobre missão e sobre esse próximo ano. O primeiro ponto é: a missão ela pertence a Deus. A gente vai ver um pouco sobre isso. Segundo, a missão ela também é nossa. E o terceiro ponto, eu queria compartilhar alguns princípios práticos para a nossa vida, para a gente se envolver. Como Jesus Cristo foi tão cuidadoso e deixou princípios tão práticos, tão simples para a gente se envolver na missão dele. Bom, em primeiro lugar, a missão é de Deus. É isso que a gente precisa constantemente cultivar na nossa mente, queridos. E a missão prioritariamente nasceu no coração de Deus. E se a gente folha as Escrituras, desde o começo o que a gente vê é um Deus preocupado em resgatar os pecadores, em chamar para si até mesmo os inimigos. Uma coisa que só um coração de um Deus pode fazer, chamar para si os inimigos. Homem nenhum pode fazer isso com as suas próprias forças. E existe um conceito teológico bastante difundido, pelo menos lá na Europa, eu não sei, o André pode falar aqui também, que é o conceito do Missio Dei, da missão de Deus, God's Mission. E basicamente o que é isso? Basicamente é que Deus criou o mundo, Ele investiu, a iniciativa de criar, de trazer a existência foi dele. Ele investiu na humanidade e ele continua a preservá-la por causa do seu amor. Criou o mundo e a ideia de criar o homem esteve no coração de Deus. Não sei como é que você vai digerir isso, mas eternamente já estava no coração dele. Ele não teve um dia lá que ele teve um startup. Peraí, vamos fazer uma coisa legal, vamos criar. Não. Nós somos criados num momento dentro da eternidade que nós não entendemos isso, não conseguimos processar, mas isso é uma realidade. Que esse Deus, na sua eternidade, já tinha concebido de criar, chamar o mundo e o homem à existência. Então ele criou o homem. E ele também, nesse processo, quando a gente lê as Escrituras, ele chamou para si um povo, chamou Abraão, ele que tomou a iniciativa de ir lá e chamar Abraão. Não foi Abraão que falou: oh, Deus, que tal a gente fazer um povo? Não, foi Deus que tomou essa iniciativa. Foi ele que levou o povo para o Egito e fazer prosperar ali através de José, levando José de modos tão estranhos, e depois o povo indo para lá, e ali o povo cresceu, e aí ele deu livramento, o povo saiu,
E à medida que a gente vai percorrendo as Escrituras, a gente vê evidentemente que é Deus quem segura a missão nas suas mãos. Levou o povo cativo para corrigir, para restaurar. Deus é o Deus da missão. Chegamos no Novo Testamento, um Deus maravilhoso que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um Deus que enviou o seu Filho. A situação está crítica. Quem há de ir por nós? E mandou o Filho. E quando a gente está no livro de Lucas, a gente vê que um dos aspectos importantes do livro de Lucas é que o sofrimento faz parte do plano maravilhoso de Deus. Para que nós fôssemos incluídos através do sofrimento de Cristo nessa missão. E um dos temas de Lucas é que a missão pertence a Deus em Cristo. Em tudo aquilo que Cristo viveu. E o que Jesus falou nessa passagem? Ele disse, existe uma seara. E existe um Senhor da seara. Orai para que o Senhor dessa seara envie obreiros, que a ação vem de lá. Olha lá o que diz o versículo 1. Se você está com a Bíblia aberta, fica com ela aí. Não tem aqui, Marcela. Mas você pode olhar junto comigo, acompanhar. O versículo 1 diz, depois disso, o Senhor designou. O Senhor, interessante, né? Porque Jesus está ali falando que orem ao Senhor da seara. E esse texto abre, o Senhor designou, mostrando que Jesus e Deus são um só. Outros 70, Ele que envia. Mandou adiante dele a todas as cidades e lugares para a qual ele estava prestes a ir. Versículo 2. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam, rogai ao Senhor da colheita que mande. Porque é dele que a colheita, é dele que o poder para essa colheita vai emanar nas nossas vidas. Versículo 5, quando vocês entrarem numa casa, digam primeiro, paz a essa casa. E se houver ali um filho da paz, ele receberá essa paz. Senão ela vai voltar para você. John Stott falou disso. E antes da gente chegar lá para evangelizar, o Espírito Santo de Deus, no seu processo salvífico, já está frustrando. Já está provocando. Quando a gente chega, é porque Deus chegou primeiro. O Jesus que nos enviou, Ele está indo na frente. Ele está por trás. Lembra a canção que está tão famosa agora, né? Adiante, de trás, ao seu lado. Ele vai na sua frente. Ele vai à frente. Versículo 21, a gente não leu até o 21, mas eu vou ler aqui para vocês. Se você está com a Bíblia, dá uma olhada. Diz assim, naquela hora Jesus, exultando no Espírito Santo, disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. A revelação veio do Pai, para o coração de cada indivíduo. Versículo 22, ele continua. As coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. E aí o versículo 17 diz, os 70 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Eu não sei para você, mas para mim não tem dúvida de que, do ponto de vista bíblico, a missão prioritariamente, inicialmente, está nas mãos de Deus. Ele é soberano, Ele controla a história da igreja, é capaz de usar os sofrimentos para o avanço do reino, as perseguições. Ele é soberano e exerce controle. Quando a gente pensa na situação no contexto da igreja da Europa, ou até mesmo na confusão teológica que a gente vê hoje no Brasil, mercenários da fé, fazendo uso da fé, a gente pensa, poxa vida, a coisa está se perdendo. Eu creio que Deus é capaz de, mesmo assim,
usar toda essa confusão e no meio disso tudo chamar a gente para si. Na Europa, particularmente, não sabemos o que está acontecendo com essa diminuição tão evidente da igreja, né? O encolhimento da igreja. Estaria Deus podando a igreja para uma estação nova? Ou estamos próximos do fim dos tempos? O que está acontecendo? Não sabemos, mas Ele está atuando. Os olhos dele, os olhos do Senhor estão sobre todos. E nada escapa do seu controle. É Ele quem nos inclui nas coisas belas e transformativas que Ele está fazendo. É Ele que pode dar um sentido para a nossa vida, pensando sobre esse próximo ano, que vai além da nossa, muitas vezes, pequena imaginação, pequena ideia de propósito para a nossa vida. O nosso Deus tem algo maior. Acima do prazer que o mundo nos dá, acima das nossas falsas ideias de felicidade e sucesso. Eu não sei, mas saber que a missão pertence a Cristo, para mim, me traz um senso de leveza, de paz. E eu não estou sozinho. Nos faz pensar que tem alguém poderoso andando à nossa frente, que Ele pode nos guiar nessa missão. A missão é de Deus. Prioritariamente, nós não podemos esquecer disso. Segundo ponto, a missão também é nossa. E aqui tem um chamado carinhoso de Deus para as nossas vidas, né? Na verdade, essa passagem que a gente leu, ela faz parte de uma sessão dentro do livro de Lucas, que começa no final do capítulo 9 e vai até o capítulo 19, quando Jesus começa a preparar os discípulos, prepará-los para a missão. Então ele está ali dizendo, olha, vocês vão lá, vão adiante de mim. E o que a gente vê, queridos, é que com a conversão, com o reconhecimento de Cristo como Senhor das nossas vidas, nasce a responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus também. É implicitamente ligado, essas duas coisas, esses dois elementos. Quem se converte e quem se envolve com a missão. A responsabilidade por ela. O que nunca nós encontramos no Evangelho, se nós olharmos atentamente para o Evangelho, nós nunca encontramos essa falsa desassociação da conversão e o anúncio da palavra. Vemos que aqueles que tiveram um encontro com Cristo, eles tiveram suas vidas radicalmente transformadas. Para citar, lembra de Zaqueu? Jesus o chamou, iniciativa de Cristo. Ele respondeu, desceu, abriu a casa, compartilhou com os amigos, se arrependeu dos seus atos, falou, eu vou mudar. E retornou parte daquilo que ele tinha ganhado ilicitamente. Lembra da mulher samaritana? Jesus pediu água para ela, a iniciativa de Deus em pedir, em se envolver. Ela largou o cântaro, o instrumento de necessidade básica do seu dia a dia, saiu correndo para falar, não é esse o Messias, porventura, não é esse? Então, se nós não estamos envolvidos na missão, por graça e misericórdia, vendo os frutos na nossa vida, das duas uma, ou porque a gente não está entendendo esse plano de salvação tão maravilhoso, tão amoroso, que nos constrange com essa maior expressão de amor incondicional, que nada na história, mitologia nenhuma pode se comparar, ou porque nós deliberadamente estamos ignorando o chamado. Porque deliberadamente estamos virando as costas para compartilhar esse amor. Talvez em alguns momentos nos esquecemos. O Evangelho é radical. De colocar Cristo acima de tudo que eu tenho. Para viajar leve nesse ano de 2022, eu creio que a gente precisa desse princípio. A gente precisa lembrar que a missão é de Deus, mas a missão é nossa e a gente só pode vivê-la de modo radical.
fazendo Cristo, colocando Deus como prioridade nas nossas vidas. A missão de colher o fruto é nossa. Todo cristão tem essa responsabilidade, de modo especial. A Evangelina, que é a caçula nossa, quando ela tinha 3 aninhos, eu ia lá, abria a lava-louça, para tirar os pratos, descarregar. Ela vinha correndo, posso te ajudar, papai? Posso te ajudar? E quem tem filho, sabe, a alegria de ver um filhinho querendo fazer alguma coisa com você, né? E meu coração se enchia de alegria, deixar ela fazer. Eu precisava da Evangeline tirando as coisas comigo? Não, para deixar a Evangeline fazer comigo, eu tinha que dar mais tempo a propósito, eu tinha que fazer com mais calma. Tinha que tirar as facas, os pratos pesados para ela não se machucar, né? Deixar uns copinhos de plásticos ali para ela me ajudar. Mas a alegria que eu tinha em ver a minha filhinha envolvida naquilo que eu estava fazendo, me ajudando ali numa coisinha tão simples. Quando eu penso em missão, eu penso num Deus assim, que sente o prazer que a gente se aproxima dele e fala, papai, posso me envolver com o que você está fazendo? Posso? E Deus vai falar assim, pode, eu vou te dar essa coisinha aqui pequena para você fazer. Vem aqui, me ajuda, eu quero você por perto. Eu te amo, meu amor por você é tão grande, eu quero você aqui. E vai criar um sorriso no rosto do Pai. Esse nosso desejo de estar perto dele e fazer algo que ele está fazendo. Isso é missão. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. A missão é nossa. Também. No poder do Espírito Santo. Queria deixar agora uns princípios práticos que eu identifiquei nessa passagem. Essa passagem para mim é tão rica que se a gente ficasse aqui compartilhando, a gente ia precisar de muito mais tempo. Mas quais princípios práticos eu creio que essa passagem nos traz? Eu creio que Jesus foi cuidadoso com os 70. Bom, primeiro, 2-2. Ele mandou os discípulos 2-2, porque talvez não tem espaço para o Evangelho, para a autossuficiência. Porque nós somos falhos. Porque nós somos passivos de exortação. Porque nós precisamos de encorajamento, precisamos de oração. Porque a missão acontece em conjunto. Um estimula o outro. Um repreende o outro se for preciso. E expandindo um pouco mais essa ideia de juntos, é a igreja. A multiforma com a qual o Espírito Santo distribui os dons. É em unidade. É em profunda comunhão que nós vamos ser desafiados. Precisamos estar ligados um ao outro. Segundo ponto que eu vejo prático é a oração. Lá no versículo 2. Peçam ao Senhor da colheita, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores. Eu creio que a oração, ela implica em intimidade com Deus. Deus quer se relacionar conosco. Ele quer que a gente traga para Ele os nossos fardos, para a gente caminhar leve. É lá que a gente se ajoelha com aquela falsa ideia de sucesso e fracasso. E essas duas coisas são restauradas e a gente levanta dali de um modo diferente. É ali, em oração, na presença dEle, que as coisas vão para os lugares certos e as prioridades se encaixam. E a gente pode derramar as misérias da nossa sociedade e as nossas diante do Pai. A gente ora, manda, Senhor. É ali que, à medida que a gente ora para o Senhor mandar outros, na verdade, Deus manda a gente. Terceiro, vão. Vão. Ele mandou, falou, vai. Não falou, fica esperando. Espera acontecer, vai. Vai ter sofrimento. Vai ter desafio, hostilidade, rejeição, adversidade, tentação, perigo. Dependendo do contexto onde cada um de nós estamos,
esses sofrimentos, essas adversidades vão vir a níveis e em modos diferentes, mas vão. Eu estou enviando vocês como cordeiros entre lobos. Faz a gente pensar, cordeiros de modo manso, como ovelhas, aceitando, como ele foi um exemplo para a gente. Ao ler isso eu pensei, será que estamos prontos para viver esse nível de missão constante? Onde talvez a rejeição fará parte dela. Amando aqueles que nos rejeitam. Tendo paciência para esperar o momento certo. O outro é o princípio de uma vida leve. Versículo 4 ele falou: não leve bolsa, nem saco de viagens, nem sandálias. Não se distraia. Não se preocupe com isso. Obviamente, não sei o que. Quando a gente vai fazer uma viagem de férias, ela é totalmente diferente quando a gente vai fazer uma mudança para a Alemanha ou quando a gente tem que mudar, né? Quando a gente vai de férias, a gente leva uma linha bem mais leve. Quando a gente tem que fazer uma mudança, a gente tem que empacotar tudo. Ou se a viagem é internacional, você precisa levar muito mais coisa. E aqui me dá essa sensação de uma viagem leve, porque a nossa vida aqui ela é passageira. Talvez Cristo deixou esse exemplo para a gente refletir sobre o aspecto tão temporário da nossa vida aqui, e que a gente não deve se apegar às coisas desse mundo. E a gente não deve estar preocupados ou se distraindo, digamos assim, com as distrações, ou com as pessoas que vão nos distrair daquela missão que Deus tem colocado na nossa vida, que é a de comunicar e compartilhar Cristo, de compartilhar o seu amor, de servir. Existe um aspecto cultural aqui, né? Jesus falou, não parem nem para cumprimentar as pessoas, porque você imagina que eles estão indo para uma cidade onde Cristo designou cada um deles para uma cidade diferente. E se eles parassem nas cidades, no caminho, e começassem a cumprimentar as pessoas, existe esse aspecto cultural do Oriente Médio, muito talvez parecido com um pouco da África, que se você vê alguém te fala oi, você tem que parar, você tem que ficar conversando, você tem que dialogar, você não pode passar igual a gente faz, sem cumprimentar, sem falar, você tem que parar. É que Cristo está dizendo, você não vai parar, você vai continuar. Você vai para o objetivo que eu te dei, não se distraia, não permita que ninguém distraia você. Versículo 5 fala sobre procure a pessoa de paz. Quando você chegar lá, quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de você repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Deus já está colocando paz no coração de alguém, ou sede. E atenção, porque tem um detalhe aqui. A pessoa de paz pode ser alguém com uma inicial aparência de guerra no seu contexto. Lembra da situação daquele endemoniado de Gerazeno? Cara perturbado, possesso por espíritos malignos. Ninguém na cidade conseguia libertá-lo. Algemavam, ele quebrava tudo. Morava no túmulo, entre os túmulos. Jesus chegou naquele lugar e comunicou. E a paz de Cristo achou lugar naquela vida. E a passagem diz que quando Jesus entrou no barco para voltar, aquele homem falou assim, Jesus, deixa eu ir com o Senhor, deixa eu entrar no barco. O Senhor falou, não. Fica aqui e vai pregar o evangelho para os teus. O impacto daquela vida, segundo alguns que examinam o avanço da igreja e do evangelho ali no Novo Testamento, diz que foi significante para a região onde aquele homem ficou. Então talvez a pessoa de paz, ela não vai vir no perfil que a gente concebe mentalmente, mas o Espírito Santo de Deus pode nos levar a identificá-la. Temos que estar abertos para isso. Procure a pessoa de paz. Fiquem naquela casa, versículo 7, comam e bebam o que lhes derem.
pois o trabalhador merece o seu salário. Em outras palavras, não fique andando de uma casa para outra. Imagina, os discípulos chegam numa casa. Primeiro que os acolheram, foram uma família talvez mais simples. Aí recebem um convite de um outro, uma casa mais sofisticada, mais bonita. Não. Fica onde você foi recebido. Eu não sei o que isso faz você pensar. Faz a gente pensar tanta coisa, né? Mas no meu coração vem a ideia de se contente com aquilo que Deus te deu. E aquilo que Deus te deu é o suficiente para aquela obra que Ele te chamou. Se eu tivesse isso, só se eu tivesse aquilo, eu ia fazer mais coisa para Deus. Se contenta com aquilo que o Senhor te deu. É ali que Ele quer te usar. Não tenha ambição maior do que aquela que o Senhor te deu. Versículo 8. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Aceite a hospitalidade daquele que é diferente de você. Uma das coisas mais difíceis, a gente discute isso lá na CMS, é ser vulnerável ao ponto de aceitar a hospitalidade e valorizar aquilo como uma oportunidade missional de alguém que vai trazer uma comida que você não goste, vai mudar um hábito alimentar se você se aproximar dessa pessoa. Eu acho que o hábito alimentar é uma das coisas mais difíceis, né, para a gente mudar. Né? Falando em hábito alimentar, depois do Réveillon, depois do Natal. Essa passagem fala aqui, essa passagem é bem fitness, viu? Jesus mandou o povo andando. Dá para refletir sobre o fitness também, viu, gente? Não. Identifique o que Deus já está fazendo. Leve a cura à alma. Olha o versículo 9. Cure os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Curem os doentes que ali houverem e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Tem muita gente precisando ser ouvida. Tem muita gente precisando falar. Tem muita gente precisando ser amada. E eu creio que essa cura, ela pode ser tanto cura para a alma, cura para o espírito, para que seja renovado, cura física. E fomos chamados para fazer isso, para aceitar, para amar. Não existe algo que cure mais do que o amor. Provérbios diz, né? Que o amor cura os ossos pelo seu poder. Então, amarmos os nossos vizinhos, aceitarmos do jeito que eles são. Interessante que aqui falou assim, e digam-lhe, o reino de Deus está próximo. A gente acabou de ler que Jesus falou assim, entrem lá e diga, a paz está sobre vocês. E aqui ele está dizendo, o reino de Deus está próximo. Eu não sei como é que você cresceu no Evangelho, mas eu cresci assim, que você tem que chegar a abordar as pessoas na rua e falar, você é miserável, você é um desgraçado, você está longe do Evangelho. A gente partia com esse princípio. Jesus está dizendo aqui, diga que o reino está próximo dele. Diga para ele que existe um Deus que criou, que pensou nele antes da fundação do mundo. Diga para ele que esse Deus está em volta dele, até mesmo no meio do sofrimento dessas pessoas. Compartilhe que esse Deus o ama. E que a história de amor de Deus é algo insuperável. Que a mente não consegue conceder. Compartilhe isso, esse reino está próximo dele. É isso que Jesus talvez estivesse pedindo. Queria concluir. Lembrando que eu creio que nós temos que manter o foco em Deus, porque a missão, o poder de nos envolvermos nela vem do Pai. Temos que lembrar que Ele também nos chama carinhosamente a participarmos dessa missão. Dando para mim e para a tua vida um significado tão especial. E temos a oportunidade de sairmos hoje por essas portas e aplicar esses princípios. Ou até mesmo aqui dentro, já em oração pelos nossos queridos. Que o Espírito Santo de Deus nos leve esse próximo ano juntos, queridos,
a vivermos a leveza e a flexibilidade do Espírito. Lembra a passagem? O Espírito de Deus não sabe de onde ele vem, para onde ele vai. Como o vento, que nós possamos viver mais isso. Acima de todos os nossos, talvez, bons objetivos de construir, adquirir, mas que esse seja acima de todos. Quando Jesus, eu fiquei me perguntando, por que 70? 70 ele é importante na Bíblia por algumas coisas. 70 anos de cativeiro, perdoe seu irmão 70 vezes 7, tem uma profecia em Isaías, também de 70 vezes 7. Mas tem um fator especial lá, quando Moisés estava se preparando para cuidar do povo, Deus falou para ele, separa 70, que eu vou enchê-los do meu Espírito para te auxiliar. Me chamou a atenção o fato de Deus queria enchê-los do Espírito. Eu creio que Deus quer nos enviar cheios do Espírito. Eu não sei quantos nós somos aqui hoje. Quantos tem aqui hoje? É isso. Vamos orar, gente? Deus, trazemos bagagens de 2021. Obrigado porque o Senhor em muitas coisas nos acompanhou, tem sido Deus da nossa vida, um Deus amoroso que mesmo nas nossas falhas, nas nossas limitações, o Senhor tem estado conosco, meu Pai. Muito obrigado. Obrigado pela tua igreja, obrigado por cada um aqui hoje, por aqueles que nos acompanham online. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado, o Senhor nos chamou quando éramos ainda inimigos teus. Obrigado pelo teu Filho. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelo modo como o Senhor nos fez percorrer 2021. Mas, ó Senhor, a gente vem pedir, Espírito Santo de Deus, continua conosco, nos acompanha nesse próximo ano. Revela ao Pai coisas maravilhosas do Senhor nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a viajarmos de modo leve. Tão leve, Senhor, que as nossas vontades não sejam as coisas mais importantes, mas a Tua. Nos dê olhos sensíveis àqueles que estão à nossa volta. Abra os nossos olhos, enche-nos do Teu poder, eu te peço. Senhor, faça a Tua igreja florescer. Alcance, Senhor, essa região e as pessoas aqui para a Tua glória. Senhor, traga, ó Deus, mais obreiros para a Tua seara. Proteja, Senhor, o Brasil, proteja a Inglaterra, a Alemanha, proteja, Senhor, a Tua igreja. Em todos os lugares desse mundo nós pedimos. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos encoraja com o Teu amor e com o Teu convite especial e dá sentido para a nossa vida. Agradecidos nós oramos em nome de Jesus. Amém.